Bom dia, meu nome é Vesna, sou da Sérvia. Cheguei para o Brasil 26 anos atrás. Sou cantora lírica, trabalho na USESP, na Sala São Paulo. Também sou doceira, tenho uma empresa que chama Mundo Doce da Vesna. Sou casada, tenho 2 filhos, menino de 19 e menina de 22. E agora pode perguntar o que você precisa saber. Como é a sua cidade na Sérvia? Eu nasci no Belgrado, capital da então Iugoslávia e que continua sendo capital da Sérvia. É uma cidade de por volta de 2 milhões de habitantes. Se situa em cima de 2 rios, Danúbio, que é um rio internacional, e Sava, que é um rio sérvio mesmo. A cidade foi criada no século XI, se chamava Singidunum, e essa cidade cresceu com 2 influências muito fortes, de cultura austro-húngara e de cultura turca do Império Otomano, sob o qual a Sérvia esteve por 500 anos. É uma cidade situada, a parte antiga é bem preservada, também a parte nova está crescendo muito rápido. Sempre não se compara com São Paulo, tem suas partes boas e suas partes ruins, como todo lugar desse mundo. E para mim é a mais linda do mundo inteiro, porque é a minha cidade. O que te fez vir para o Brasil? Olha, eu estudei na Romênia, fiz a faculdade de música na Romênia. Lá eu conheci meu marido, que é romeno, também músico. Então a gente estava querendo ver um outro país, terceiro lugar para criar família. Naquela época a Iugoslávia estava se desfazendo, estava naquela época de guerra. Então a gente conheceu umas pessoas, tivemos umas ideias, sugestões e aí viemos para o Brasil. Por ser um país pequeno, quantas cidades turísticas podemos visitar? Olha, o meu país, Sérvia, como é um país bem antigo, né? Tem uma história bem longa, assim. Além de pontos turísticos que são tão óbvios, são lagos, umas montanhas bem altas, lindas, são rios. Inúmeros pontos históricos também. Eu acho que no nosso país o que tem de diferente é um número bem grande de mosteiros, que são bem antigos e muito bem preservados, com pinturas dentro, com pinturas bem tradicionais nossas, que são o estilo que chama fresco, né? Afresco, acho que é no Brasil. O que mais posso dizer? Nosso país tem 2 pegadas, assim. Uma bem antiga, que vai seguindo essa nossa história, é um país com religião ortodoxa, então se preserva essa tradição toda. E ao mesmo tempo é um país bastante moderno, o povo gosta muito de festejar, tem um monte de restaurantes, bares, e eu vejo que ultimamente tem muitos estrangeiros, eu vou para lá todo ano. Vejo que cada ano que eu vou, tem mais estrangeiros e mais estrangeiros passeando, mais turistas, né, passeando pela cidade. Todo mundo fala que a hospitalidade é maravilhosa e o povo alegre, apesar de todo histórico de guerras, tudo um povo alegre que gosta de receber pessoas e gosta de festejar. A gente fala sobre as comidas típicas, a gente fala sobre os estilos de música, até literatura e tudo. Quando você vê, tem coisas que, por exemplo, uma comida, 5 países vão clamar e decididamente assim que é produto deles, mas na verdade foi essa mescla de culturas, né? Também o que aconteceu que nosso país sendo uma passagem, saída para o mar, né? Tinha várias pessoas fugindo de guerras, fugindo de políticas, ditaduras. Então nós temos também cultura judaica muito forte, temos de tudo um pouco, Isso que cria esse clima tão fantástico assim no meu país, né? Esse país pequeno, porém multicultural, então. O chá é visto como algum tipo de remédio? Olha, um bom sérvio não toma chá. Vai dizer, será que eu estou doente? A gente toma muito café, a gente toma rakia, que é nossa aguardente, né?
A gente toma vinho, chá. Acho que ultimamente, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, com essa toda pegada nova de vida saudável, tudo, talvez as pessoas tomam mais chá, mas de fato o povo serve realmente, liga o chá com algum remédio natural, né, uma doença, né. Muito dificilmente você vai ver pessoas tomando chá sentadas num barzinho, num café, assim, normalmente vai ser café mesmo, ou alguma bebida. Se você visitar um sérvio e ele te oferecer a bebida rakia, é sinal de quê? Olha, primeiro a pronúncia certa é rakia, sinal de total normalidade, porque para onde você for, indiferente da hora do dia, se for 7 da manhã, ou 5 da tarde, ou 9 da noite, você vai ter uma rakia oferecida, pelo menos, e eu recomendo, toma, porque mesmo de manhã, cedo, ela abre apetite, né? Ou mais tarde ela corta o apetite, ela tem várias funções, além de deixar as pessoas alegres. E uma aguardente diferente do que a cachaça brasileira, que é feita de cana, de açúcar, né? Nossa rakia é feita de fruta, então nós temos rakia de ameixa, de framboesa, de damasco, de marmelo, de pera, então elas são bem fortes, porém elas sempre mantêm esse sabor da fruta original, então recomendo. Ao seguir carreira como cantora, o que a música clássica te fez sobressair aos demais gêneros? Olha, eu acho isso muito comum na Europa. Quando você começa a sua educação musical, sua trajetória, né? Você está inclusa automaticamente na música erudita, né? Então, eu fui seguindo esse caminho. Eu adoro música no geral, adoro todos os estilos. Posso só dizer que não existe estilo ruim, só existe música ruim, o compositor, né, o texto, mas a música no geral é uma coisa maravilhosa. Então, posso dizer que eu canto também outros estilos de música, não sou erudita, mas erudita é o que sou eu, que recebi da minha família, que recebi todas as etapas da minha educação musical e nunca questionei, então é isso. O que a Marina Abramovic te influenciou no mundo da arte? Olha, eu acho muito interessante que você me pergunta sobre a Marina Abramovic e não sobre Novak Djokovic ou algum outro esportista, porque hoje em dia nossos países são mais conhecidos pelos esportistas, né? Marina Abramovic, adoro ela, sempre adorei. Ela começou a ser popular e famosa nos anos 70, quando eu nasci, né? Então eu cresci acompanhando o trabalho dela. Eu sei que ela tinha várias exposições aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, melhor dito. Ela não me influencia, ela faz parte do meu ser, né, do meu jeito de pensar, o jeito dela, a arte dela abre muitos os horizontes, abre muito a cabeça das pessoas. Você tem que estar totalmente receptivo para curtir. Na verdade, isso é muito comum para todas as artes, né, e todos os artistas, né? Se você quer sentir alguma obra de arte, você quer gostar dela, ou formar alguma opinião, pode não gostar, não gostar, pode, mas formar uma opinião, você tem que fazer um approach assim, de cabeça aberta, de coração aberto, de cabeça aberta. Então, eu acho que ela ajuda as pessoas, dá uma certa ajudazinha para as pessoas terem essa abertura. Né? Hoje a Vesna é mais brasileira ou ainda sérvia? Essa é uma pergunta muito complicada que eu poderia ficar assim 1 hora falando. Fica à vontade. Eu sou brasileira e sou sérvia e sou europeia e sou latino-americana e minha família é toda mista também. Então eu acho que hoje em dia a gente, apesar de sempre ter pessoas que se esforçam tanto de traçar as fronteiras e limitar os espaços, eu acho que hoje em dia, com tanta migração e emigração e tanto movimento, a gente já sabe que nós somos todos um pouco de tudo, né?
Veja bem, tem todos esses testes agora para você descobrir o seu DNA, seus ancestrais, essas coisas. As pessoas chegam nos resultados absolutamente fantásticos, né? Então eu acho que eu me sinto muito a cidadã do mundo mesmo. Me sinto bem em qualquer lugar e eu crio raízes. Eu gosto de criar um pouquinho de raiz, então não me imagino morando só na Sérvia ou só no Brasil. Eu sempre preciso viajar, entrar, sair, misturar. Eu fico com saudade de um país onde morei, eu fico com saudade de países onde não morei também. Mas essa sou eu, para mim é o mundo. Isso aí. O que você sente saudade da Sérvia? Da família, sinto muita saudade, isso realmente, sinto muita saudade. Agora eu sinto muita saudade de coisas que na verdade às vezes me pergunto se eu sinto saudade do meu país, ou eu sinto saudade dos tempos que eu era jovem lá e criança lá, sabe? Então eu poderia responder só essa parte de pensamento, de insight, eu poderia descobrir só morando lá. Mas quando eu penso agora no meu país, eu sinto realmente falta das pessoas. É isso que cria tudo, sabe? Comida, você não tem aqui umas coisas, mas tem outras. Música a gente pode ouvir sempre. A gente viaja com muita frequência e tudo, mas as pessoas, você leva no coração, mas às vezes é bom abraçar mesmo, fisicamente. É isso aí. O que os sérvios podem esperar ao virem para o Brasil? Em sérvio. Interessante, em sérvio. Vrlo lepa zemlja, velika, svega ima, vredi odvojiti par nedelja i nešto, znam da je malo više novca, ali vredi odvojiti da se upozna. I uglavnom sve što očekujete da vidite, vidjet ćete puno božanstvene prirode, veselih ljudi, interesantnog voća, lepe muzike, lepe zabave, vredi vidjeti.